E deixa eu te perguntar, Alessandra. A gente estava no início ali, ela até deu uns dados, né, sobre as crianças esperando adoção e sobre as famílias que estão cadastradas para adotar. E tem muita família querendo adotar e a gente sempre vê assim uma burocracia, que nem ela até falou, aquele negócio que não anda, que parece que não vai, né? Tudo bem, claro que exige um cuidado, né? A gente não pode pegar e achar que a adoção, assim, aqui leva, tchau. Não, a gente sabe que existe um preparo, que tem que ter um acompanhamento, enfim, né? Mas na tua visão, assim, como é que é isso, assim? Por que é tão difícil para as famílias adotarem ou estarem aptas a adotar uma criança? Olha, o que eu posso te dizer? No nosso município, a gente é fora da curva, tá? Talvez por termos um juizado hoje vocacionado, tal, que não aconteceu na época que você estava na fila. É, mas hoje em dia, em média, 3 anos que um casal adota, um casal, uma pessoa adota uma criança. Isso é maravilhoso. Eu ia dizer, um Essa bom é- tempo. E se habilitar, que na época que eu me habilitei a primeira vez, foram 9 meses. Hoje em dia tem levado em torno de 6 meses para conseguir se habilitar, tá? E o que que a gente percebe? Muitas coisas mudaram, tá? Antigamente a criança podia envelhecer no abrigo. Hoje em dia não, hoje em dia mudou a lei da adoção, ela só pode ficar acolhida por um tempo determinado, entende? O período de destituição da adoção, que é um outro processo, a adoção ela envolve alguns processos, tá? O primeiro processo que essa criança sofre, então, é o Estado intervindo pelo acolhimento dela para protegê-la, tá? E aí, a partir disso, vai se acompanhar essa família biológica para ver se ela vai conseguir dar conta dessa criança ou não, tá? Só que antigamente isso podia levar uma vida inteira. Porque essa família, Exatamente, né? depois de 2, 3 meses, eu fui uma vez lá no CAPS. Passou 2, 3 meses, eu vou lá na casa visitar. E aí voltava todo o processo. Hoje em dia não, hoje em dia o processo é muito mais organizado. E na medida que se vê que essa família não vai dar conta, ou que é um caso de reincidência, que é muito comum, tá? Hoje em dia as crianças que vão para adoção, a maior parte delas são filhos de usuários de drogas, tá? Então, são famílias que já são de desestrutura, são disfuncionais, transgeracionais, sabe? Não é um casinho isolado, não. São famílias que já vêm se desorganizando há muito tempo. Então, não tem por que deixar essa criança esperando, entende? Então, talvez por isso no nosso município, a adoção de bebês é muito mais célere do que, inclusive, de crianças mais velhas, tá? Porque a gente tem muitos casos, tá? E o que que a gente percebe? Na medida que o juizado vê que não tem como, já automaticamente, antigamente tinha que esperar terminar o processo de destituição, que é o segundo processo que essa criança, então, sofre, para só depois o juizado oferecê-la, colocá-la em família Não, e ainda tinha substituta. que ver se tinha algum parente da Isso ainda família. tem até Sim, hoje. ainda tem até Porque hoje. senão o processo pode ser anulado, né? Então Ah, eles têm todo um cuidado do juizado para que seja um processo totalmente legal. Então tem que ver se essa criança tem algum familiar que tem algum interesse em ficar, porque às vezes tem uma avó, um tio, uma tia, alguém, entende? Mas algumas vezes, como é essa questão transgeracional, a maior parte dessa família também não tem condições. Pois é. Ou já absorveu, os que conseguiam absorver não conseguem mais. Então, o que a nossa, hoje em dia, a maior parte dos juízes entendem, e a doutora Larissa, que é a nossa juíza, também, deu esse início ao processo de destituição e já tem uma base fundamentada, sólida, de que essa criança não tem condições de retornar a essa família, então já é chamada família substituta. Nós somos família substituta, tá? As famílias que adotam são consideradas pelo Poder Judiciário famílias substitutas. Então, o Poder Judiciário vai entrar em contato nesta fila aqui da adoção, que é uma fila, ela é horizontal e não vertical. Porque o que faz você ficar na fila é o seu perfil, não o seu. O juizado procura famílias para as crianças que já existem. Não crianças para as famílias que estão querendo se habilitar. Entende? O processo é diferente. Então, na medida que se tem uma criança dentro daquele perfil, é chamada essa família. E aí, essa família é informada de tudo que está acontecendo. Olha, aconteceu isso, isso e isso, por isso essa criança precisou ser acolhida por tanto tempo, o processo de destituição está neste momento, e a gente quer saber se vocês aceitam essa criança. Aí vai se conhecer,
tal, vai se aproximar e aí a criança vai sofrer um terceiro processo, que é o processo de adoção. Vai receber primeiro um termo de guarda provisória para fins de adoção e durante esse tempo, terminou o processo de destituição, automaticamente já inicia o processo de adoção, que no nosso município é administrativo, então não tem nenhum custo e nem precisa de advogado. E é rápido, tá? Normalmente não demora mais. Mas rápido quanto? Só para voltando, rápido mesmo. Se a criança normalmente tem girado em torno de 1 ano. No mais tardar, para a certidão estar em mãos, tá? Entre 1 ano e não chega a 2. Tá? Antigamente não era assim. Você pegar o caso, por exemplo, da Clarissa mesmo, demorou mais de 3 anos para sair. Tá? Hoje em dia está muito mais célere todas essas questões.